Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente por ele. De repente, apareceu um anjo do Senhor. Uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo disse: vista-se a calça e sandálias. E Pedro assim fez. Disse ainda o anjo: põe a capa e siga. E saindo, Pedro o seguiu. Não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Queridos, nós conversaremos nessa manhã sobre o tema livres pela graça. Estava orando e pedindo a Deus uma palavra para esta manhã, quando na quinta-feira, eu lá embaixo no gabinete, em oração, de repente aqui em cima no ensaio, toca o cântico que nós acabamos de entoar, dizendo que somos salvos pela graça, mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus. Durante alguns domingos, o pastor João tem pregado pela manhã a respeito da graça de Deus, a respeito da graça de Deus sobre a vida de Onésimo, aquele escravo, que foi reintegrado ao seu Senhor, não mais como servo, mas como amigo. Meus queridos irmãos, tudo na nossa vida vem de acordo com a graça de Deus. Se estamos de pé é pela graça, se caminhamos é pela graça, se avançamos é pela graça. Se não fosse a graça de Deus no nosso viver, você já parou para imaginar o que seria de você, o que seria de mim, o que seria de nós, sem a maravilhosa graça de Deus? O texto vai falar a respeito de uma história, quando Herodes Agripa, número 1 e primeiro, Herodes Agripa, neto de Herodes o Grande, persegue os cristãos com o intuito de agradar os judeus. E se tinha algo que essa família fazia bem, era perseguir os crentes. Herodes foi o responsável lá pelo julgamento de Jesus, o seu filho responsável pela morte de João Batista, e agora o seu neto responsável pela prisão de Pedro, e não apenas isso, mas por ter matado Tiago à espada. Tiago, o primeiro apóstolo que foi assim, se tornou um mártir na história do cristianismo, foi Herodes, esse mesmo Herodes, neto do Herodes o Grande, quem comandou essa situação. E para uma curiosidade, foi exatamente neste período que foi escrito a carta de Tiago. Por isso aquela carta ser uma carta tão abençoadora, ser uma carta de muitas exortações, e também ser uma carta onde Tiago apresenta um momento de luta que a igreja e que ele em especial está atravessando. Naquele contexto, Pedro também é preso. Pedro é preso e estava aguardando o julgamento em função da Páscoa.
porque não se podia executar ninguém durante uma festa judaica naquela época. Então Pedro ali está preso. E é nesse contexto, foi nesse contexto que Pedro mais uma vez experimenta a manifestação da graça de Deus. É nesse contexto que mais uma vez Pedro, preso, experimenta o sobrenatural de Deus. É mais uma vez nesse contexto que Pedro, envolvido por tanta situação ali, envolvido por tantos sentimentos, vê a graça de Deus o alcançando mais uma vez. Quem sabe nessa manhã, você está vivendo uma situação que só a graça de Jesus. Quem sabe nessa manhã você está vivendo uma situação na sua vida que só a graça. Sabe quando você fala alguma coisa com alguém, diz fulano, estou passando por uma luta, e o outro diz, só a graça. Só a graça. Tem situações na nossa vida que se não for o favor imerecido de Deus, se não for aquilo que nós não merecemos, mas Deus mesmo assim faz, é a graça salvadora de Jesus Cristo. Pedro se encontrava preso, e você sabe que de preso eu tenho entendido um pouquinho. O preso tem algumas expectativas, o preso vive algumas realidades, vive diante de algumas situações. A primeira coisa que um preso encara é o sentimento de que está sendo injustiçado. Isso é algo que a gente tem aprendido no decorrer desses 3 anos e pouquinho de capelania prisional. Alguns brincam que não fazem esse trabalho, dizendo que todo mundo que está ali é inocente. Mas a verdade, existe aquele sentimento de que ele está ali, mas que ele foi injustiçado. E eu fico imaginando que Pedro realmente estava sendo injustiçado de verdade. Pedro não tinha cometido nada para estar ali naquela prisão, a não ser iniciado um ministério onde ele pregava de Jesus, onde ele falava do amor de Cristo, e de repente vem a prisão. Um outro sentimento do preso é a expectativa pela liberdade. Pedro estava preso, mas tinha a expectativa de que uma hora ou outra ele seria livre, de que em um momento ele estaria livre daquela situação que ele estava vivendo. Pedro também, como preso, estava começando uma segunda fase, que é a fase da adaptação àquela situação. Porque você sabe que nós, seres humanos, temos uma grande facilidade em nos adaptar às situações. E Pedro ali, preso durante a Páscoa, começou a ter que se adaptar a estar naquela prisão. E uma terceira fase é quando o preso se acostuma. Existe o risco de se acostumar com aquela prisão. Eu me lembro uma vez que estava lá conversando com um senhor preso, e aquele senhor vinha desde a época da prisão lá da Ilha Grande. Você imagina quanto tempo que ele já não está preso. E depois eu conversa vai, conversa vem com ele, eu descobri que ele já estava em liberdade há muito tempo, mas tinha se acostumado em estar ali, e optou em não ir embora. Eu não sei o que fizeram com ele, eu não sei se a lei permite isso, mas eu sei que ele ficou lá. Meus queridos irmãos, por que eu estou dizendo tudo isso? O nosso caso, nós não estamos impedidos de uma liberdade física. Nós podemos ir e vir para qualquer lugar. Mas existe algo talvez muito complicado nas nossas vidas, que é quando nós estamos com a nossa alma aprisionada. É quando a nossa alma vive em prisões. É quando a nossa alma vive cercada por traumas, cercada de medo, quando o nosso psique, as nossas emoções estão cheios de culpas, quando estamos vivendo um momento de traição, quando estamos enfrentando a rejeição de alguém, quando na verdade nós mesmos nos rejeitamos, quando a mágoa por alguém ter feito algo para você vai consumindo a sua vida, quando você não pode olhar para alguém que você sente ódio daquela pessoa, quando uma palavra destrutiva foi lançada contra você, e você sabe que algumas palavras ficam na nossa mente, cravadas no nosso coração, principalmente se for por alguém que a gente considera. Se alguém que a gente considera fala algo ruim para a gente, aquilo ali fica ali, remoendo no nosso coração, vai nos consumindo.
A gente vê a pessoa e a gente lembra daquela palavra. A gente até esquece de tudo.